Muito bem, pessoal. Vinícius Nalon na área. Hoje eu vou falar um pouco sobre como você deve treinar quando estiver sentindo dor. É isso mesmo. Não necessariamente você precisa deixar de treinar porque você está sentindo alguma dor. Nós vamos ver aqui o que você tem que fazer para você não ter tanto prejuízo quando você está sentindo alguma dor. Primeira coisa que a gente deve fazer, galera, é uma educação em dor, tá? Isso aqui é o seguinte, eu preciso conversar com o meu aluno a respeito da dor que ele está sentindo, eu preciso fazer uma anamnese, né? Saber o histórico dessa dor, se é a primeira vez que está sentindo, quando foi que ele começou a sentir, se essa dor intensifica quando ele fica parado, se ela intensifica quando ele faz determinado movimento. E a partir disso, eu preciso primeiro acalmá-lo a respeito dessa dor, passar confiança que você vai tratar essa dor de forma segura e que essa dor ela vai evoluir para uma cura. Por quê? Porque se eu não fizer isso, tem pessoas que exageram demais naquela... Ela faz o que a gente chama de catastrofização, né? Que é o exagero relacionado àquele sintoma e acaba criando uma cinesiofobia, que é o medo de se movimentar. E nós sabemos que quanto mais parado você fica, a tendência é que pior fique aquela situação de dor. Então, primeiro passo, eu tenho que educar o meu aluno em relação àquela dor. Os mecanismos de dor, como que ela ocorre, qual que é o caminho, tá? Qual que é o caminho que você vai percorrer com ele a partir daquele momento que ele começou a sentir dor, beleza? E aí, nós vamos estudar o histórico dele e aí nós vamos fazer uma análise da percepção de dor ao iniciar o treino. Então imagina que você está sentindo uma dor no ombro e você vai fazer um movimento supino. Você vai usar esse semáforo aqui, ó, que eu chamo de semáforo da dor, tá? Esse semáforo aqui a gente chama de semáforo da dor. O semáforo da dor, pessoal, ele serve para nos dar uma referência, uma referência de percepção. Deixa eu voltar aqui. De quão intenso está aquela dor do seu aluno. Então, o semáforo da dor, ele serve para nos dar uma percepção de quão intenso está aquela dor no aluno. Imagina que eu estou sentindo uma dor no ombro, comecei a fazer um supino ali, ó, e aí eu vou perguntar para o aluno, olha, de 0 a 10, quanto você está sentindo de dor nesse ombro seu? Geralmente, quando ele está com uma dor, uma percepção de 1 a 3, ao aquecer, ao fazer um aquecimento, uma carga leve, algumas repetições, aquela dor tende a sumir, tá? Então é muito comum que a dor suma nos primeiros movimentos do treino. Se isso acontecer, você vai fazer o treino normalmente. Sinal verde para você treinar. Quando o aluno começa a perceber essa dor de forma moderada, entre 4 a 6, ali numa escala de dor de 0 a 10, e ao aquecer, essa dor ela não aumenta, mas também não diminui, nós podemos fazer o treino sem exagerar muito no volume e na intensidade. Eu posso testar se aquela dor vai permanecer estável, tá? E se for uma dor que ele consiga movimentar, a gente pode até treinar diante desse cenário. Agora, se nós temos uma dor de percepção 7 ou mais, e à medida que o movimento, a dor vai aumentando ou permanece alta, muito incômoda, aí a ideia é ou você reduz a amplitude, ou você reduz a carga, ou você de fato troca o movimento que o aluno está sentindo dor. Então, primeiro passo, recapitulando, fica aqui comigo, ó, presta atenção. Educação em dor. Segundo passo, vamos classificar em escala qual que é a percepção de dor e vamos utilizar o semáforo da dor para poder saber se a gente vai continuar o treino ou não. Só de a gente utilizar essas duas técnicas aqui, ó, comprovadas cientificamente, nós já vamos dar para o nosso aluno uma experiência diferente em relação à lesão que ele está sentindo. Bom, dito isso, nós vamos partir para o nosso método, tá? Esse método eu tirei do livro do André Albuquerque,
né? Chama Bases Biomecânicas da Reabilitação e Lesões. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, ó. Aqui, ó. Biomecânica aplicada à reabilitação de lesões, tá? Esse livro aqui do André Albuquerque. E lá ele apresenta para nós o método CTLS, né? O C significa a cura pelo movimento. Nós sabemos que o movimento, o exercício físico é a primeira linha de tratamento em diversas patologias, tá? A questão é o quão progressivo nós vamos fazer esse aumento de carga e essa exposição ao movimento que causa dor. Testes biomecânicos para avaliar qual movimento ou tentar identificar qual músculo, ligamento, tendão o aluno está sentindo a dor e qual movimento eu posso ou eu devo ou não utilizar nos seus treinos. Depois dos testes biomecânicos, isso é muito importante. Primeiro eu faço testes biomecânicos para tentar identificar onde está essa dor, qual é a causa, qual é a origem, tá? E depois desses testes biomecânicos eu posso utilizar a leitura de exames para confirmar os testes, tá? Nunca leio o exame antes de testar biomecanicamente. Por quê, Vinícius? Porque se eu ler o exame, eu estarei sendo diretamente influenciado por ele, né? Pelo diagnóstico que vem daquele exame. Então, eu preciso primeiro testar biomecanicamente, até porque isso vai criar em mim um raciocínio clínico mais adequado, mais apurado, e depois eu confirmo com o exame. Isso vai trazer uma segurança e um sucesso no atendimento, que é exatamente isso que a gente quer. A gente quer fazer um trabalho com segurança, baseado em evidência, para a gente poder ter o sucesso necessário. Beleza? Bom, quais são as dores mais comuns que a gente que nós encontramos aqui no dia a dia, tá? As mais comuns são disparado, coluna, ombro e joelho, tá? Eu acho que nessa ordem, dependendo do esporte, nós vamos ter mais ombro do que coluna, mas essas três articulações, essas três partes do corpo aí, são partes do corpo que são bastante comum aí a gente encontrar alunos com essas dores, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui, pessoal, alguns testes funcionais de cada uma dessas articulações ou partes do corpo. Primeiro a gente vai começar aqui falando do joelho, tá? No joelho é muito comum o aluno ter compressão patelar, cara. Na verdade, condopatia patelar é uma patologia muito comum da gente encontrar no dia a dia. E a gente faz o teste de compressão patelar para poder identificar e confirmar se existe uma condropatia patelar, que nada mais é do que o desgaste ali da cartilagem do joelho, tá bom? Existem pessoas que são novas e já têm esse desgaste, mas é muito comum em pessoas com idade mais avançada. Trouxe aqui um vídeo do YouTube para nos ajudar a verificar como que a gente faz esse teste, tá, pessoal? Deixa eu abrir o link aqui. Ó, eu vou passar aqui que eu quero só demonstrar e eu vou explicar rápido, tá vendo? Ó, a gente vai colocar o aluno de forma deitada, tá? E aí, ó, eu vou posicionar a minha mão em cima da patela e vou fazer uma pressão, tá? Se nesse momento que eu executo uma pressão, o meu aluno sente um desconforto, sente um incômodo, tá? Significa que eu tenho altas chances de ter ali um desgaste da patela, tá bom? E isso pode ser um teste utilizado para a gente identificar a condromalácia patelar. Depois nós vamos testar aqui o teste McMurray, tá? Esse é um teste para a gente identificar lesões de ligamentos, tá? E meniscais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aliás, isso mesmo, ligamentos, tá? Colateral lateral e colateral medial. Vou colocar o aluno deitado, vou fazer uma flexão do quadril dele, posicionar em 90 graus, tá? E aí, ó, eu vou fazer uma rotação, tá? Vou fazer uma rotação ali utilizando uma força no pé dele, ó. E aí, galera, à medida que eu faço essa rotação, ele vai indicar. Quando eu rotaciono o pé dele para fora
Se ele tiver uma lesão de colateral medial, ele vai apontar a dor aqui na parte interna do joelho, ó. Se eu quando eu faço essa rotação aqui, quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu rotaciono o pé dele interno, tá? Ele tende a sentir uma dor no colateral lateral, que é a parte externa do joelho dele, beleza? Quando eu faço uma rotação para o lado oposto, uma rotação externa, apontando o dedão dele para fora do corpo dele, aí nesse momento aqui, ele tende a sentir uma dor no colateral medial, caso ele tenha alguma lesão em um desses dois ligamentos. Esse é o teste McMurray. Então, eu tenho o teste de pressão patelar para verificar a condromalácia, eu tenho o teste McMurray para poder verificar colateral lateral e medial, e tenho também o teste step down, que nada mais é do que um teste de descida de um degrau, tá? Por que esse teste é importante? Porque eu vou verificar, ó, à medida que o meu aluno desce um degrau, eu vou verificar o controle motor dele, ó. Eu vou verificar o controle motor dele, se ele mantém essa articulação estabilizada, se ele tem mobilidade de tornozelo, se ele faz valgodinâmica quando o joelho entra ali, ó, tá? E isso tudo é muito importante, mas principalmente mobilidade de tornozelo e o controle motor, tá? Porque se eu tenho uma pessoa que não tem o controle motor, se ele não consegue estabilizar a articulação do joelho dele à medida que ele se movimenta, a tendência é que ele tenha maior possibilidade de sentir dor, podemos dizer assim, tá? Então, esses 3 testes aqui nos ajudam a identificar as dores no joelho e a partir daí a gente vai tomar algumas decisões relacionadas à prescrição do treino. Agora aqui no lado da coluna, galera, aqui na coluna, ó, deixa eu marcar de outra cor aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar a compressão em movimentos de flexão, tá? Então, quando o aluno ele está sentindo dor na lombar, nós temos que identificar aqui se essa dor ocorre quando eu faço uma pressão axial, que é de cima para baixo, tá? E quando eu faço isso em flexão, tá? Quando ele faz o movimento de flexionar a coluna dele. É claro que aqui, ó, eu precisaria colocar ele mais baixo para eu ter uma força maior de compressão axial ali nele, tá? E eu posso fazer de forma intermitente, olha lá, igual ele está fazendo agora, tá vendo? Ó? Se nesse momento ele sentir dor na coluna, nós temos um forte indicativo aqui, galera, de uma dor que é proveniente de discal, tá? Não necessariamente isso aqui é uma verdade, mas nós temos a tendência de ser uma hérnia de disco, mas ela tende a ser uma hérnia proveniente dos discos intervertebrais, beleza? O outro teste que a gente pode realizar para poder identificar a dor na coluna é o movimento oposto de extensão da coluna, quando a pessoa estufa o peito e joga o quadril para frente, tá? Já nesse teste, a pessoa fica sentada, segura. Eu não consegui achar um vídeo para poder exemplificar, tá? Mas a pessoa fica sentada, segura por debaixo do banco e faz o movimento de estender a coluna, de estufar o peito, tá? E aí, se ela apontar dor nesse teste, a gente tem uma tendência, tá, de ter uma dor relacionado à degeneração facetária, ok? Que está relacionado às degenerações de cartilagens, degenerações ósseas, enfim, tudo relacionado a este tópico na coluna. Por fim, mas não menos importante, o teste LASEG para identificar
alguma influência de dor relacionada a pinçamentos nervosos, tá? Então eu vou posicionar o aluno ali deitado e vou fazer o movimento, ó, de levantar a perna dele, tá? Então imagina o seguinte, eu começo a levantar a perna do aluno, ó. E aí, suponhamos que até ali ele não sentiu dor, mas a partir de um momento que eu faço um movimento mais amplo, ele reclame de dor, tá? Aqui a gente tem que ter muita atenção. Porque ele pode estar sentindo dor só pelo alongamento. Às vezes ele tem um posterior encurtado e está sentindo dor. Mas aí, se ele reclamar de dor a partir de um momento como esse aqui, eu posso, para verificar se existe de fato um pinçamento, fazer esse movimento de dorsiflexão do tornozelo. Então eu puxo para baixo o pé e se essa dor permanecer, se ele indicar dor ali na coluna, irradiando para o bumbum ou para a perna, nós temos ali um indício de pinçamento de nervo na coluna lombar, tá? Então eu tenho aqui, ó, um pinçamento nervoso. Ok? Beleza? Vamos lá. Terceira articulação, e essa aqui é talvez a dor mais comum. Coluna e ombro são as dores mais comuns que a gente encontra no nosso dia a dia. E nós precisamos testar da mesma forma, tá? Primeiro teste que a gente vai trazer aqui é o teste de NIR, tá? Eu vou abrir um vídeo aqui para mostrar para vocês como que funciona. Abri o vídeo errado aqui. É esse aqui, ó. O teste de NIR. Deixa eu passar. Então a gente já coloca o aluno na posição de pé, tá? E a gente vai fazer o movimento de rotação interna. Essa rotação, ó, esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, de rodar o braço, ó, que ele acabou de fazer, de apontar o cotovelo para fora, faz com que diminua o espaço subacromial. Então, a cabeça do húmero, ele se aproxima do acrômio, tá? E aí, eu tenho a tendência de gerar um impacto anterior. Essa dor é muito comum no nosso dia a dia. É quando o húmero bate ali no acrômio e vai gerando uma lesão ali aos poucos. Então, ó, eu faço uma rotação interna e faço um movimento de flexão de ombro, ó. E aí, se o aluno apontar dor naquela região que o professor aqui, ó, tá, nessa região que o professor tá colocando a mão, ó, nós temos um indício de que o aluno sofre de impacto anterior da cabeça do húmero. E aí todo o movimento de rotação interna, de braço e rotação interna, tende a causar essa dor, tá? Então a gente tem que estar bastante atento. Próximo teste é o Hawkins-Kennedy Test, que também é utilizado para poder identificar essas dores, ó, de impacto anterior. Tá vendo que ela está fazendo uma rotação interna no número ele está fazendo uma rotação interna no número da aluna aqui, ó, e aí ela tende a sentir essa dor de impacto, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ver se eu acho aqui, ó, impacto, húmero acromial. Deixa eu ver se eu acho uma aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Ó, tá vendo aqui, galera? Ó, tá vendo aqui? Isso aqui é a cabeça do húmero, tá? Isso aqui é o nosso acrômio. E aí, a depender do formato do seu acrômio, isso aqui é estrutural, isso pode ser aumentado, o impacto pode ser aumentado ou não, tá? E nós temos aqui um tendão e bursas, tá? Quanto menor for o espaço entre o acrômio
e a nossa cabeça do húmero, maior vai ser o impacto na bursa e maior vai ser o impacto no tendão, tá? Se eu não estou enganado, esse tendão é o infraespinhoso ou supraespinhal? Supraespinhal. Tendão. Deixa eu conferir aqui para vocês, para eu não falar asneira, tá? Exatamente, tendão supraespinhal, tá? Geralmente é ele que se lesiona, ou você também pode causar uma dor nessa bursa. Então a gente tem esses dois testes aqui para poder confirmar impacto anterior da cabeça do húmero no acrômio. Tá? Essa aqui é a lesão provavelmente a mais comum que a gente encontra. Depois nós temos o teste de Okun, normalmente... Opa, vídeo errado. Teste de Okun é para identificar se quando o aluno faz um movimento de adução horizontal, se ele sente dor. O aluno vai ficar de pé, ó, e vai abraçar o ombro oposto, tá? Posicionar ali em 90 graus o braço e vai fazer o movimento, tá vendo? Se sente dor, muito provável que ele vai sentir dor, por exemplo, num supino, tá bom? E por fim, o teste de Job. Será que eu coloquei o link corretamente aqui? Não. Acho que eu só copiei os negócios, esqueci de fazer. Teste de Job. Esse teste eu vou utilizar a minha mão para gerar uma sobrecarga e eu vou fazer isso dos dois lados. Tá vendo aqui, ó, o professor tá fazendo dos dois lados, ó, segurando aqui nas duas mãos. E aí eu vou pedir para a aluna poder fazer uma força, eu vou gerar uma sobrecarga e aí eu vou fazer uma tensão ali. A partir disso aqui, ó, eu vou avaliar se algum dos lados tem um desequilíbrio de controle motor, de força, tá? E se eu tenho aqui uma disfunção relacionada à falta de força, tá? De algum dos lados, algum desequilíbrio muscular. E isso pode ser um dos fatores, tá? Que causam dores nos ombros dos alunos. Bom, fiz os testes funcionais. Se o aluno tiver um exame, o próximo passo é ler esse exame e confirmar se os meus testes biomecânicos estão de acordo com o diagnóstico que o médico trouxe para nós. E a partir daqui a gente vai tomar algumas decisões, tá? Por exemplo, se eu tenho um aluno com impacto anterior, eu vou fazer uma elevação lateral na linha da escápula. Linha escapular. Vou pegar aqui o primeiro vídeo que aparecer, tá? Aqui, ó, esse aqui tá bem legal para ver, ó, tá vendo? Repara que esse aluno, ele não tá com o halter na parte lateral do ombro dele, ele tá ligeiramente à frente, que a gente chama de linha escapular, beleza? Eu peço ao aluno para fazer uma rotação externa do ombro dele, tá? Apontar o ombro para trás e para baixo, e eu realizo uma elevação lateral na linha escapular, ao invés de posicionar o aluno com o halter ao lado do ombro. Se eu tenho uma dor no joelho, eu posso utilizar um box squat para poder fazer um agachamento dominante de quadril. Deixa eu ver se esse aqui tá bom. Se tá bom de ver, ó. Dominante de quadril, tá? Então repara que quando ela agacha, ela utiliza muito mais o quadril para trás do que o joelho avançando à frente. E eu trago uma ênfase maior à articulação do quadril no agachamento do que se eu fosse agachar sem essa caixa box aqui para servir de apoio, tá? Se eu agachar sem a caixa box, para eu não cair para trás, eu preciso avançar o joelho à frente. E aí eu vou estar utilizando muito a minha articulação no joelho, pode causar dor no seu aluno. Então o que eu faço? Eu faço um box squat, ou melhor, eu faço um
Repare que quase que não avança, tá vendo? O joelho dela quase não avança. Geralmente, quem tem condromalácia patelar consegue fazer o agachamento dessa forma aqui, tá? Dominante de quadril. E aí eu vou treinando em volta da dor desse aluno. Eu faço agachamento, não necessariamente que você sinta dor no joelho, você não pode agachar. Eu posso encontrar formas de fazer ajustes biomecânicos para você agachar com segurança. Às vezes na extensora você vai ter que reduzir um pouco a amplitude, porque no final da extensão ali você tem uma pressão patelar muito grande, tá? E em relação às questões da coluna, eu vou sempre identificar o que causa dor, tá? Principalmente nesses dois testes aqui de cima, ó, que é a compressão patelar e a extensão, e eu vou evitar fazer esses movimentos de flexão se eu sentir dor aqui, no teste de compressão em flexão, e vou evitar fazer movimentos de extensão se eu sentir dores nesse teste. Beleza, galera? Então tá aí como treinar aí a partir das dores, tá? Como agir quando o aluno tiver dor, e se você for um aluno, como você pode treinar em volta da sua dor, né? Não necessariamente você precisa ficar parado. Eu costumo dizer que se você não pode correr antes, não pode andar, rasteje. Se não pode rastejar, dê um jeito de se movimentar, porque a pior decisão que você pode tomar na sua vida é ficar parado. Beleza? Gostou desse conteúdo? Ajudou de alguma forma? Se inscreve aí no canal. Me manda uma mensagem, qualquer dúvida. E se você tem dor e precisa de um planejamento de treino individualizado para você, você precisa estar na minha consultoria online, tá? Eu prescrevo os treinos online aqui de força, de hipertrofia, preparação para o Hyrox, corrida e treinamento híbrido. Valeu? Muito obrigado.